Ou seja, o jogo começa com uma bola nessa trave e termina... Essa é do Gabriel Menino? Essa não, Savarino, essa é do Savarino. A e outra o jogo eu acho que ainda não foi melhor, porque, de uma certa forma, eu acho que ele teve que tirar o Richard Rios, o Abel, porque ele estava amarelado, ele faz uma falta, os jogadores do Botafogo reclamam por que ele não tomou o segundo. Eu imagino que ele tirou por isso, porque ele estava muito bem. Se a gente começar a repetir os lances, as 3 primeiras bolas perigosas do Palmeiras são com ele, descendo pela direita e cruzando. A do Flaco Lopes, ele que cruza, depois ele cruza uma que o zagueiro tira, que essa é pro Flaco, a terceira também, que você está falando, que o zagueiro bota para fora e quase a bola entra. Isso, toda essa jogada ali era exatamente com ele. Olha lá, é ele que desce pela direita, olha lá. As bolas perigosas, cruzamentos, ele estava muito bem no jogo. E ele faz isso, ele chuta, finaliza uma. 2 ele cruza e essa ele finaliza. Ele estava muito bem no jogo. Mas eu acho que o Abel sentiu que ele poderia... Ele tomou um cartão porque o Savarino caiu numa bola disputada com ele e ele foi lá e falou alguma coisa lá pro Savarino e o árbitro deu o cartão amarelo para ele. Você falou uma coisa interessante, né? O Palmeiras competiu mais fisicamente nessa partida do que no primeiro jogo. No primeiro jogo, a vantagem física sempre foi do Botafogo. Não sei se vocês se lembram da primeira partida, todo confronto físico dava o Gregory, né, o Marlon Freitas, os 2 zagueiros que são muito fortes fisicamente, o Cuiabano, que é muito forte fisicamente. Então, esses sempre levavam vantagem nos embates físicos. Nesse jogo, o Palmeiras, no confronto físico, também se igualou em alguns momentos e até superou a equipe do Botafogo em outros momentos, né? Então, eu acho que esse era um ponto que eu já tinha dito aqui há umas semanas atrás, de que o Palmeiras precisava voltar a ser aquele time físico, aquele time do combate, porque técnica eles têm. O que eles precisavam era readquirir aquela condição de combate físico, de lutar pela bola, não esquecer da bola. Sim. Como a gente brincava que o time do Palmeiras era um pitbull, mordia, não soltava, e é isso que estava faltando para o time do Palmeiras. Às vezes pode significar... Ontem a gente viu isso. Não, a gente viu. Mas é que o Abel falava que... O Rony não demorou para entrar no jogo, não? Assim, eu acho que o Felipe Anderson, a intenção do Felipe Anderson era muito boa. Sim. Era muito boa a intenção do Felipe Anderson. Mas o funcionamento não foi tão bom quanto a intenção. Só que eu também... por que o Caio Paulista não passou tanto no primeiro tempo? Não passou tanto porque ele tinha quem marcar. Ele tinha as obrigações. Aliás, eu acho que o Caio Paulista hoje é titular do time do Palmeiras. Ele fez um bom jogo ontem. Jogou bem. Fez um bom jogo. Quem diria, hein? Caio Paulista hoje é titular do time do Palmeiras. Foi um dos melhores, você quer saber. E elogiado, inclusive, pelo Abel, mas ele foi mesmo. Assim, dentro do que podia ser. Se comportou bem. O jogo. Se comportou bem. Acredito que tem muito torcedor do Palmeiras que fala, poxa, mas o Rafael Veiga, não dá para abrir mão do Rafael Veiga. Palmeiras precisa do Rafael Veiga. Ah, mas o Palmeiras precisa do Zé Rafael. Se vai jogar o Zé Rafael com um volante ou com outro volante, com um volante de saída, ou ele de segundo volante e um volante, o Aníbal Moreno de marcação. Mas eu vou te falar que um meio-campo com Aníbal, Richard Rios e Veiga também não eu gosto muito do Zé, tá? Sim, mas você, assim, tem de aí onde você tirar fala assim, hoje. aí você tem um volante e 2 de saídas para sair. Ontem o Palmeiras jogou com o Zé Rafael porque ele precisava do confronto físico. Sim. E é o que precisa o time para jogar contra o Botafogo, para jogar contra o Atlético Mineiro, para jogar contra o Grêmio. Físicos, você precisa dos embates, quando jogar contra o Flamengo, você precisa dos confrontos físicos. Contra outros times, você precisa de posicionamento tático, distribuição de jogo, você saber trabalhar a bola. E o Rony entra onde nisso aí? O Rony, eu acho que ele não é que ele entrou tarde. Não, porque se ele tivesse começado a jogar... 60 minutos. Tinha jogo pela frente. Tinha uma meia hora para tentar resolver a parada ali. Eu fico muito com a sensação de que a partir do momento que ele entra, ele causa mais incômodo naquela zona de campo do que estava vendo antes. Ele estava fresco, né? Como diz o Abel, ele estava fresco. Saiu do banco, ele vem, ele está querendo o jogo. Mas tudo que você estava pedindo para o Palmeiras, ele mostrou, infelizmente não classificou. E mostrou claramente esse time da resiliência. Qualquer outro time, a grande maioria, com 2-0 ali, você falava, não deu, já esmoreceu, né? Que era 3, né? 2-0 era 3-0. Que lá eu perdi de 1. Foi 2-1, exato. Eu perdi de 1. Pô, 3. Já era, né, gente? Eu tô no segundo tempo com 3. É verdade. Eu vou me cansar pra quê? Domingo tem jogo, né? Não. O time foi, mudaram umas peças e tal, o time foi para cima e tal, muito resiliente. O Abel, talvez, eu concordo com a frase do Arthur Jorge, dizendo sobre
no geral, o Botafogo ter sido melhor, porque você viu que eu abri dizendo, ó, ele e Fortaleza são os mais vistosos, entendeu? Então estou mesmo, e acho que muita gente com certo encantamento com esse Botafogo, que entre esses dois jogos ainda goleia o Flamengo. Isso também aumenta o nosso encantamento. Sim. Tem muito a ver isso também. Você fala, pô, olha o Flamengo aí, pô, como é que goleou? O último jogo, mais ou menos, do Botafogo, acho que foi contra o Juventude, que não era o time principal, era? Não, e ele, então, isso que eu ia falar. Ele achei que não era. Então, mas ele não era perdeu o time pro Cruzeiro principal. no jogo que eu achei que ele ia ganhar. Não, ele perdeu pro Cruzeiro. O Botafogo, ele repete. O Botafogo, ele repete. Ah, se foi depois? O Botafogo, ele repete. Antes. Mas o Juventude foi só reserva. Peraí, capitão, só pra gente desenhar aqui, que eu e o Mauro a gente se confundiu. O Juventude foi depois do Cruzeiro. Sim. Contra o Cruzeiro você achou que ele ia ganhar. Contra o Juventude eu fiquei um pouco decepcionada mas ele com botou aquela muito atuação. reserva. Mas era um time aí tomou reserva. 3-0, botou os titulares, fez 3-2 e deu um sufoco. Quase empata o jogo. Quando botou 4, 5 caras, inclusive o Savarino da vida, aí põe o argentino também pra jogar. Lindamente bem o Savarino. Então o que acontece? Então a gente fala, pô, tá mais bonito mesmo o Botafogo. Mas o Abel sentadinho vai falar assim, eu tive 32 finalizações contra 18 do Botafogo dos 2 jogos. Tá aqui, ó, 25-8 ontem, ele fala, ele não deixa de falar, ó, Abel, pra você ver como é que a gente não consegue ganhar um jogo que finaliza 25, o adversário 8, e lá foi 7-10. Aí, ó. Tem um percentual de acerto. Ah lá, Aí a gente tá 25-8. vendo Ó, parece que eu o ponho os jogo números, de não sei pra que ontem, eu né? ponho os números aqui, Fabrício, você já tá com eles aí. Ele já Faz um sabe que trabalho você vai de vir casa. com números. Você, além de tudo, é da estatística. Então, Aí os números que você 25-8, quer. isso aí o Abel fez questão de falar. E lá foi menor a diferença lá, foi 7-10. Então o Abel pode falar, gente, deve estar falando lá hoje, no treino, ou pra mãe. Não, ele elogiou muito o time dele e tem que elogiar. Desculpa, capitão, eu acabei te interrompendo. Não, eu só ia Conclui falar, teu Dani, raciocínio que o a gente pode até Botafogo, ouvir o ele, Abel. as últimas 3, o que chama atenção um pouco nesse cenário, né, do nosso futebol, é que o time teve 3 jogos gigantes, né, de muita intensidade, com a mesma escalação. Só isso que eu ia falar, os 11. Os mesmos 11 jogaram esses 3 jogos grandes. É um bom ponto também, porque a gente fala tanto em rodar elenco. Isso, Vou fazer uma pergunta pra vocês, que antigamente teve uma era. época que a gente, parece que teve uma época que virou moda lá, eles botavam parelhinho pra medir o coração e tal. Vocês acham que disparou mais o coração do Abel ou do Arthur quando pintou 2-2? Naquela minuto final. Quem tava Você tem mais essa apavorado? resposta? Não tenho. Ou daquela, Antigamente se media. ou daquela bola que sai do pé do Gabriel Menino e vai botar lá e no ali, trinco. Quem que disparou o coração? Ei, 2-2, porque um tava ali, como ele fala, em 5 minutos, quase que eu perco 180 minutos de trabalho. Sim. O outro, em 5 minutos, pô, tá tudo perdido. Pô, não tá perdido não, peraí, vamos lá. Aí o Botafogo perdeu o controle, né, mano? Assim, o Botafogo, ele perdeu o controle do jogo. Quando a gente olhava pro Arthur Jorge no banco, era algo assim, eu não tenho mais o que fazer. Eu só tenho que sentar aqui, olhar e torcer pro juiz terminar. Uma hora ele senta, parece que ele tá entregando os pontos. Isso, é isso. mesmo, Ele fala, não tenho controle, só não tem nenhuma modificação, não posso fazer mais nada, assim. Aí Eu esse tenho só gol torcer aí. para que termine. A gente está vendo Esse o gol gol aí, anulado do Gustavo Gomes, Isso aí né? fartou Foi uma um decisão factual, o árbitro nem vai até o vídeo, porque ele vai até a casinha? Eu não Ele me é chamado lembro. pelo VAR, Ele vai chamado. ver, Jura? vai ver o lance. Gol, Olha lá, eu já. acho. Dado gol. Engraçado, eu fiquei com a sensação de que ele não tinha ido olhar porque era uma decisão factual. Então foi o contrário, ele foi mesmo sendo uma decisão factual. Aí agora me complica no raciocínio, Pascoal. Fala, galera do Palmeiras Total. Gostaram do corte? Gostaram do vídeo? Sobre Palmeiras e Botafogo, aonde o Palmeiras saiu grande desse clássico. Se não fosse o erro básico do Flaco Lopes na cabeçada, eu acreditaria que o resultado seria diferente. Mas em jogo grande, time não pode errar. São detalhes. E eu acredito que o Palmeiras vai brigar pelo título do Brasileirão agora, que cada jogo é um clássico. O Palmeiras tem uma semana para descansar. Eu acredito na vitória e no título pro Palmeiras. Okay? Todos os dias eu vou trazer vídeos novos aqui no canal sobre corte, ESPN, os donos da bola, Bud News, etc. Ok? Se você já gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Okay? Todos os dias eu tô trazendo vídeo novo. Obrigado por nos acompanhar até aqui e valeu, galera. Oi.